A Meta lançou na semana passada o maior modelo de IA aberto já disponibilizado até então. É o Llama 3.1 de 405 bilhões de parâmetros. E esse modelo aqui, que dá para ver nessa tabela da direita, já está batendo de frente com os dois principais modelos fechados do mundo. O ChatGPT 4 Omni e o Claude 3.5 Sonnet. E por se tratar de um modelo gratuito e aberto, a gente pode baixar e ter acesso a ele no nosso próprio computador. Como é que a gente faz isso? Bastaria vir aqui no site llama.meta.com, clicar aqui em download, ele vai requerir que a gente complete esse formulário, aceite alguns termos, e depois de feito isso vai nos disponibilizar um link que pode ser acessado seguindo um tutorial aqui do GitHub para qualquer um dos modelos que foram disponibilizados nessa versão 3.1, inclusive esse que é o de 405 bilhões de parâmetros. Só que agora que vem a parte interessante. Esse modelo pesa mais ou menos 700 GB. E beleza, comprando aqui um SSD externo dedicado para isso, a gente até consegue baixar e ter acesso ao modelo. Mas como é que a gente roda isso? A gente precisa de duas coisas. Em primeiro lugar, uma ferramenta que permita que a gente rode modelos de linguagem, como por exemplo aqui é o caso do Llama, ou daria para utilizar também uma outra solução, como é o caso do LM Studio, que nos permitiria aqui configurar parâmetros. Já expliquei isso em outros vídeos aqui do canal sobre como rodar modelos de linguagem localmente. E a segunda parte é a gente ter acesso a uma boa placa de vídeo para poder fazer essa inferência. Se você por acaso joga, já deve ter ouvido falar dessa placa aqui, que é a RTX 4090. Hoje é a placa de vídeo mais poderosa disponibilizada aí para o consumidor final. Ela tem 24 GB de memória gráfica. Está custando aí entre 12 e 15 mil reais. Só que o problema é que esse modelo ele não caberia em uma RTX 4090. Na verdade, não caberia nem em duas. Seria necessário 30 RTX 4090 para poder suportar todo esse peso que o modelo tem. E isso porque, como eu disse, o modelo pesa aí mais ou menos uns 700 GB, a gente teria que ter em equivalência a isso ou em memória gráfica ou em memória RAM. O problema de quando a gente utiliza a memória RAM é que quem faz os cálculos dos tensores aqui dentro passa a ser nossa CPU. E a CPU é infinitamente mais lenta do que uma GPU para poder fazer esses cálculos, já que ela é feita para fazer computação paralela. Mas por sorte existe uma técnica de compressão de modelos de linguagem chamado quantização, que permite que a gente reduza um pouco a precisão dos parâmetros do modelo, sacrifique um pouco a precisão, mas em contrapartida a gente ganha performance. E quando a gente entra aqui no site do Llama e procura pelo modelo Llama 3.1, a gente encontra aqui ele na versão de 405 bilhões de parâmetros, pesando 231 GB. Isso porque esse não é o modelo completo, ele está quantizado em Q4. O Q4 faz com que o espaço necessário pelo modelo caia para 1/4 do que seria o original. Então reparem que a gente tem aqui 231 GB. Mas ainda assim não caberia em uma RTX 4090 porque ela tem só 24 GB de VRAM. Mas a parte interessante é que existem alguns serviços, como por exemplo aqui é o caso da Vest.ai, que seria um marketplace de aluguel de clusters de GPU. Ele nos permite vir aqui e alugar de pessoas do mundo inteiro que têm já esses serviços montados e que nos permitem usar pagando um aluguel por hora. É algo que até cabe no bolso, principalmente se vocês quiserem só fazer um teste. Mas a parte negativa é que, mesmo comprimindo o modelo, mesmo tendo acesso a um cluster como esse, é algo que praticamente ninguém vai ter acesso, e a grande maioria das empresas também não vai ter acesso, porque é uma coisa cara, a velocidade que vocês vão conseguir ainda vai ser baixa. Tem até um vídeo que eu achei bem interessante aqui no YouTube, onde o usuário ele até está usando o Vest.ai e ele hospeda o Llama 3.1 em 400 bilhões de parâmetros, ele mostra para vocês um teste aqui de qual velocidade de tokens por segundo que neste cluster o modelo vai rodar. E aqui embaixo está ele. Reparem o quão lento é esse modelo. Olha, ele está gerando mais ou menos aqui, cara, um meio token por segundo. Então isso aqui é praticamente não utilizável. Para poder tornar isso utilizável, a gente teria que partir para um outro nível de placa de vídeo. Utilizar, de repente, uma H100, que é uma placa de vídeo para servidores, só que, cara, custa aí valores impagáveis. Uma placa de vídeo dessa, que vai ter acesso a 80 GB de VRAM, custa aí 256 mil reais em um site. É algo que está totalmente fora dos nossos planos e fora do nosso escopo. Então para que serve esse modelo para nós, réis mortais? Na verdade não para muita coisa, porque acaba sendo mais útil para empresas que querem rodar modelos de linguagem, que têm preocupações em enviar suas informações sigilosas para, de repente, OpenAI ou para Anthropic, para outros ambientes fora do seu domínio e quer
ter acesso a um modelo próprio e controlar essa infraestrutura. Seria mais para isso. Para nós que somos mortais, a parte mais interessante seriam esses dois pequenos modelos aqui. Nós da Zimóvel, já comentei recentemente, montamos há pouco tempo atrás um servidor para desenvolver os nossos projetos e rodar modelos de IA, que roda não só modelos de linguagem, mas modelos de visão, modelos de transcrição de texto. E ele utiliza duas placas de vídeo 3090, que seria uma geração anterior da 4090, mas tem uma performance relativamente parecida e nos dá aí 48 GB de VRAM. E num servidor como esse, a gente até consegue rodar um modelo de 70 bi, com uma velocidade até ok, eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. E o modelo de 8 bi, ou modelos pequenos, rodam muito, muito bem. Essa velocidade que eu mostrei para vocês aqui agora é rodando no meu Mac Pro. Ele está gerando aí por volta de 40 tokens por segundo, no modelo local de 8 bi. É muito bom, uma velocidade excelente. Mas agora eu vou me conectar no servidor da Zimóvel e mostrar para vocês esses outros modelos rodando aqui dentro. Então fiz um SSH no sistema, eu tenho acesso aqui a essas duas placas de vídeo, tá? RTX 3090, tenho acesso aqui a 24 GB de VRAM em cada uma delas. E eu tenho aqui uma série de modelos que a gente já brincou, inclusive o Llama 3 70 bi. Não é o 3.1 ainda, mas a performance vai ser bem parecida. Dei uma olhadinha na performance dele. Então o modelo carregou aqui, ele consumiu toda a RAM de uma placa minha. E reparem aqui que ele não está muito rápido, tá? Mesmo com um servidor tão rápido quanto o meu. Por quê? Porque eu não aloquei as duas placas. Porque ele alocou metade em uma placa e acabou colocando o que faltou dos dados na memória RAM. E isso fez com que a velocidade dele ficasse muito, muito lenta. Mas quando eu rodo um modelo pequeno, como o de 8 bilhões de parâmetros aqui, eu tenho acesso a 100 tokens por segundo, que é uma velocidade impressionante e muito útil para a gente poder desenvolver sistemas. E a parte legal é que esse modelo, em relação ao publicado 3 meses atrás, o Llama 3 contra o Llama 3.1, já teve uma evolução de performance aqui significativa. Principalmente nessa parte aqui, tool use, ou seja, o modelo já consegue utilizar ferramentas, ele já consegue ser utilizado melhor como um agente. E isso para um modelo pequeno de 8 bilhões de parâmetros. E reparem que esse modelo aqui, de 8 bilhões de parâmetros, quando a gente compara a performance dela em relação a esses testes que são feitos aqui de matemática, code ou conhecimento geral, ele não é tão pior assim. Ele tem aqui 10%, 13% a menos de performance em relação a 70 bilhões de parâmetros, ou 18% a menos em relação a esse 8. Aliás, 15% a menos em relação a esse aqui. Ou seja, para os modelos começarem a atingir resultados mais perto do 100%, se performarem melhor, eles têm que crescer muito de tamanho. É como se fosse um crescimento e um gasto de energia quase que ineficiente para melhorar um pouco apenas a performance. Então, este cara aqui e modelos menores ainda são o que mais chamam a minha atenção, que eu torço que se desenvolva melhor, porque esses modelos aqui praticamente são inutilizáveis para a grande maioria dos desenvolvedores como nós. Então, esse vídeo aqui foi só para trazer para vocês um resumo sobre o que aconteceu na semana passada, uma visão de como está o mercado. Qualquer dúvida e comentário, por favor, deixem abaixo. Forte abraço e até o próximo vídeo.